porque enquanto regimes como o iraniano recorrem à violência explícita para se manter no poder, outras potências avançam de forma mais silenciosa, mas não menos estratégicas. A China descobriu que no século XXI a influência não precisa de tanques, ela pode vestir jaleco branco. Sim, um alerta se acendeu em Washington e entre aliados ocidentais. Pequim estaria usando navios hospital e embarcações científicas da Marinha do Exército de Libertação Popular como instrumentos de projeção de poder disfarçados de missões humanitárias. À primeira vista, solidariedade. Na prática, estratégia. Essas missões permitem à China mapear portos e infraestruturas críticas, testar acessos marítimos, coletar dados sensíveis e ampliar sua presença militar e diplomática sem despertar resistência imediata. Tudo isso sob a narrativa da ajuda humanitária. O caso ganha ainda mais peso porque o Silk Road Ark, que é o nome do navio, esteve recentemente no Brasil, ancorado no Rio de Janeiro. A visita gerou questionamentos locais, inclusive no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, sobre os serviços prestados e sobre as reais finalidades da missão. Não se trata de filantropia, trata-se de reposicionamento estratégico. O doutor Francisco Cardoso falou sobre o caso. Esse assunto do navio chinês continua causando muita polêmica e está muito estranho. Olha o que o conselheiro Rafael falou sobre a visita dele lá, a vistoria dele. Conversamos também com o vice-cônsul da China, que não quis conversar conosco, foi até um pouco hostil conosco. Então, assim, em resumo, nós estamos aqui, não estamos vendo nenhum atendimento nesse momento, então é o que a gente pode ver, não podemos entrar, mas, por outro lado, nós temos um poste da Secretaria de Estado de Saúde, com a secretária Cláudia, onde lá está escrito que haveria sim atendimento. Então, por que o vice-cônsul foi hostil ao Conselho de Medicina? O que ele quer esconder? Porque militares, Rafael me contou que 10 militares da Marinha Chinesa praticamente cercaram ele, mesmo ele estando em território nacional, e eles só recuaram quando viram que o Kremerge ia gravar e que o Rafael não ia sair lá de onde ele estava. Que mistério é esse? Sabe, o que esse navio chinês está escondendo? Gravíssimo o que está acontecendo no Porto do Rio de Janeiro com o navio chinês atracado. Fomos lá pelo CREMES tentar fiscalizar, não nos deixaram. O vice-cônsul chinês, quando abordado por nosso fiscal, falou que não adiantaria mandar ofício porque ele não iria responder. Imediatamente, no van do lado, uns 8, 9 militares chineses desceram, né? Isso na praça ali do Museu do Amanhã, em território inclusive civil. Achei muito esquisito, obviamente o nosso fiscal fica intimidado com tudo isso. E para piorar, o CREMERGE oficiou a Anvisa, até então eu estava achando que era só um descumprimento de regras de médicos estrangeiros atenderem no Brasil, mas a Anvisa notificou e também ela não pode também fiscalizar porque é uma operação militar, é um navio de guerra. Então, que não pode ser também fiscalizado pela Anvisa, mas que fez, ou faz, ou está fazendo, ou fará atendimentos médicos e odontológicos. Para Pequim, a América Latina deixou de ser apenas uma região comercial. Tornou-se um tabuleiro geopolítico onde a China se apresenta como parceira confiável em contraste direto com a influência histórica dos Estados Unidos. É uma guerra que não se anuncia, não produz explosões nem imagens chocantes para os telejornais, mas altera lentamente o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. E é exatamente por isso que ela é tão eficaz. Diante desse avanço silencioso do autoritarismo brutal no Irã, a sofisticação estratégica chinesa, a pergunta se impõe. Quem no Ocidente está lendo corretamente esse tabuleiro? É uma pergunta um pouco retórica para quem assiste o De Leste a Oeste. Né, Kister? Quem? Ana, eu gostaria apenas de fazer um comentário rápido a respeito da questão do Irã. A primeira é a seguinte,
essa questão de você fazer o controle de informação, ela tem um papel não só de impedir que as pessoas saibam o que está acontecendo, mas o fato de você tornar as informações nebulosas para fora faz com que as ações externas fiquem descoordenadas e as pessoas não tenham uma base em comum justificativa pública para agir contra o Irã. Então fala assim, 2.000 mortes, 4.000 mortes, 15.000 mortes, 30.000 mortes, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Isso confunde as pessoas e torna a reação contra o regime muito mais inepta ou sem uma base de respaldo público, né, que é importantíssimo nesse caso. Depois tem um segundo aspecto que é o apagamento da memória, Ana, porque essas coisas deveriam estar todas sendo registradas, né? Até o Trump dizia que tinha que pegar as pessoas que fizeram os horrores, né, e guardar o nome delas para que elas sejam punidas depois. Sobre a China, eu até tinha prometido quando a gente resolveu tratar esse assunto aqui na pauta, que eu iria trazer casos de espionagem comprovada do regime chinês. Eu trouxe uma lista grande, mas eu vou citar apenas alguns aqui para que a nossa audiência saiba o nível de malícia desse pessoal do Partido Comunista Chinês. Primeiro, teve um caso de defesa aeroespacial relativo aos aviões F-22, que são os mais modernos do mundo, num caso dos Estados Unidos e no Canadá. Os chineses roubaram dados e arquivos técnicos sensíveis ligados a programas de aeronaves americanas que incluíam caças e até transporte estratégico. O hacker invadiu e obteve o material de defesa, repassando a agentes ligados ao aparato militar chinês. E isto foi comprovado em tribunal americano. Né, teve até um acordo de culpa, o famoso Plea Agreement. Depois, teve motores envolvidos num outro caso e compósitos de aviação, num caso com a GE, a General Electric, que faz motores para a aeronáutica e marinha americana. Né? Então, a ideia era pegar segredos industriais de tecnologia aeroespacial dos Estados Unidos, de uma empresa em Cincinnati. Depois foi também comprovado. Outro caso foi de energia e infraestrutura eólica, num caso envolvendo a Sinovel, nos Estados Unidos, em que eles roubaram software, know-how essencial para o controle de turbinas eólicas. Foi comprovado, inclusive, fraude nesse caso e ajuda interna. Depois, um caso de comunicações críticas, em que eles roubaram informações relacionadas a rádios profissionais, segurança pública, no caso, Hytera e a Motorola, em que segredos de tecnologia foram roubados também por chineses. Mais um caso que teve o Plea Agreement, né, um acordo de culpa. E o último, que é muito preocupante para questões geopolíticas quando a gente fala de Taiwan, é a questão dos semicondutores, né? Que é o coração da economia moderna, no caso da ASML e a Xtal, né? Dongfang, nos Estados Unidos, e eles roubaram segredos de litografia, que é quando você vai fazer as marcas, né, no chip para programá-lo, né, para criá-lo, relacionados então a esse tipo de tecnologia. Foram ex-empregados que foram condenados, extrações indevidas de dados, uso de roubo de tecnologia de programa de desenvolvimento de informações, ou seja, até a sentença foi de 845 milhões de dólares. O que eu quero dizer com tudo isso? Um navio chinês na costa brasileira, que não se deixa ser vistoriado nem por autoridades médicas, nem por autoridades militares, por ninguém, o que é que ele está fazendo aqui? Pois Flávio, a gente sempre comenta aqui, né, que nos Estados Unidos eu trouxe relatos da espionagem chinesa dentro de Stanford, dentro da UCLA, dentro da NYPD, mas tem também o famoso caso que o TikTok foi quase banido dos Estados Unidos, exatamente porque o Ministério da Defesa dos Estados Unidos disse que os chineses estavam usando o aplicativo de rede social exatamente para espionar perfis de pessoas ligadas ao exército americano. Flávio, isso é direto do manual soviético da Guerra Fria ou é um manual soviético 2.0? Onde você coloca essa espionagem chinesa no contexto? Eu diria que ela não pode ter um estilo soviético,
soviética, né, ainda tem um modelo novo, por causa do seguinte: os soviéticos não exportavam nada para os Estados Unidos. Todos os casos que a gente está citando aqui, tirando do TikTok, eles envolvem você roubar tecnologia de empresas americanas, a tecnologia americana, e passar, né, a base dela para os chineses. Agora, vamos ver alguns desses casos. O TikTok, antes de ser, de certa forma, né, foi um arranjo ali que o Trump fez quando ele assumiu foi uma das primeiras coisas que ele fez foi tentar resolver essa pendenga aí do TikTok, por conta do seguinte: ainda no governo Biden descobriu-se que o TikTok estava espionando, né, posições militares, tudo ali que os militares estavam conversando entre si, e o TikTok foi proibido no exército. Depois, no meio disso aí tudo, TikTok também foi recomendado, não foi recomendado para os americanos, ou seja, não use, porque ele está te espionando, né, de ponta a ponta ali. Aí o que o Trump fez? Fez um arranjo ali com alguns fundos americanos para você passar a tecnologia, liberar, né, para os americanos com controle específico sobre essa tecnologia, para poder ter um controle, então, financeiro da maior parte do TikTok. Quer dizer, ele ainda é chinês, mas ele agora está sendo, de certa forma, a maior parte dele comprada pelos americanos. Então isso muda de figura. Agora, teve carros, por exemplo, marcas de carros, não foi só a BYD, são muitas marcas de carro que apareceram no mercado recentemente. Toda hora, às vezes eu olho na rua, tem uma marca nova que eu nunca vi na frente. Tinha espionagem, por exemplo, de você passar na frente de uma usina e o carro começar a fotografar a usina malucamente, assim, de querer saber tudo. Então, onde quer que você tinha uma base, alguma coisa que tenha interesse estratégico ou de inteligência americana, os próprios carros chineses estavam tirando foto de tudo para mandar para os chineses, assim, na cara de todo mundo. Isso aí virou um grande tema para os americanos e é muito pouco citado, assim, vamos dizer, né? Basicamente nós, e às vezes sai uma coisinha ou outra esparsa aí sobre esse tipo de espionagem chinesa no Brasil. E aí fica com essa cara de, mas isso aí parece loucura de vocês. Não, isso está sendo debatido nos Estados Unidos. Todo mundo, literalmente metade dos Estados Unidos está evitando fazer compras chinesas por causa disso. Também queria fazer só dois toquezinhos rapidinho aqui sobre o Irã. Em primeiro lugar, quando ficou famosa essa frase, né? O regime iraniano está só se mantendo pela força, portanto ele não tem mais legitimidade. Não é só o regime iraniano que só se mantém pela força. Se você precisa realmente controlar a desinformação, isso é força. Isto é uma tentativa de você fazer um controle da população. Isso é interessante. Para um segundo fator, né? O Brasil, ele ajudou o Irã de 1000 formas. Aí você pode falar assim, mas o Trump ajudou a Arábia Saudita? Então que história que é essa, né? Tudo farinha do mesmo saco. Não, peraí. O Trump, quando ele chegou na Arábia Saudita, ele colocou o primeiro judeu, seu genro, pisando na Arábia Saudita desde a fundação do país. Enquanto o Trump ainda não tinha saído do país, eles aprovaram o direito das mulheres de dirigirem, para depois aparecer o Sebastian Vettel da Fórmula 1 e dizer que foi por causa dele. Trump, ele está abrindo a economia, aliás, a política da Arábia Saudita a partir da economia. O que faz o governo brasileiro? Ele está ajudando o governo a censurar e perseguir, ficando cada vez mais fechado, porque mantém a economia, o poder do regime cada vez mais forte. Ana, se me permite um comentário de 10 segundos aqui. No programa passado eu indiquei o livro do Robert Spalding, né? Agora eu gostaria de indicar um outro escrito por 2 coronéis chineses que saíram do regime chinês e entregaram os planos, né, de fundo de estratégia maior do regime chinês. E é um livro chamado Unrestricted Warfare, seria Guerra Irrestrita. E o nome deles são chineses, né? Qiao Liang e Wang Xiangsui. A pessoa colocar Unrestricted Warfare, né, ela vai encontrar. E basicamente a tese do livro, a declaração que eles fazem no livro é mostrar que para a China, qualquer movimento político, econômico, social, de espionagem, cultural, de aplicativo, não importa, tudo funciona dentro da estratégia macro de guerra, que é superar os Estados Unidos e basicamente influenciar o mundo inteiro. Inclusive há relatos, rapidamente, Ivan, há relatos de que os chineses espionaram vários telefones celulares na Downing Street, né, em Londres, no endereço mais famoso da Inglaterra, não é isso? Isso mesmo, Ana. O Daily Telegraph publicou com exclusividade aqui essa semana que os hackers chineses, então, espionaram celulares de assessores de 3 ex-primeiros ministros do Reino Unido, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Em um contexto onde o atual governo de esquerda
aprovou a construção de uma mega embaixada chinesa na City of London, ali onde fica o coração financeiro da City, e mais, essa embaixada, segundo algumas agências de inteligência daqui, poderia ser utilizada como espionagem, mesmo para espionagem, até porque ela será construída, embora essa questão muito provavelmente seja levada às cortes, né? Mas se ela for construída de fato, ela simplesmente, por coincidência, ela vai ser construída em cima de um canal onde passam vários cabos de comunicação da City of London. E existe essa preocupação que eles podem acessar esses cabos e fazer espionagem, enfim, nesse contexto. Então, a gente teve essa denúncia, e o que o Flávio disse antes também. Há uns 2 anos atrás, nós tivemos a denúncia de que esses carros elétricos chineses podem ser utilizados para espionagem aqui no Reino Unido, mas o governo do Sir Keir Starmer está disposto a avançar com sua aproximação em relação à China. A população não está concordando com isso, que essa aproximação está sendo um pouco demasiada demais, né? Para os padrões aceitáveis.